E a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Os que encontraram, digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 22. Diz-nos assim o texto bíblico. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a sua mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão
abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Deus amado, Deus querido, nós queremos neste momento te agradecer pela tua bondade, queremos te agradecer pela tua misericórdia, queremos te agradecer pelo teu favor, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pela vida, queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo, queremos te agradecer pela saúde, queremos te agradecer pelo consolo, queremos te agradecer pelo teu conforto, queremos te agradecer por causa da tua inspiração que tem sido presente em nosso meio para nos fazer entender a tua palavra. Queremos te agradecer por és, ó Deus, o Senhor, Tu és o Rei dos céus, Tu és Rei sobre a terra. Queremos te agradecer porque Tu providenciaste para nós a salvação na cruz do Calvário. Deus, nós queremos te louvar porque Tu deste à Tua igreja o Teu Espírito Santo como dádiva especial. Papai, nós queremos te louvar porque Tu és bendito, porque Tu és magnífico, porque Tu és eterno. Papai, nós queremos te honrar porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nós queremos bendizer o teu nome, prestar reverência a ti, porque tu és soberano nos céus, soberano na terra, tu és o Criador, tu és o mantenedor, tu és o consumador, tu és o Deus que cria, tu és o Deus que elege, tu és o Deus que salva, tu és o Deus que glorifica, tu és o Deus que preserva, tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que vivifica. Deus, tu és o Deus que mantém de pé a tua igreja. Deus, tu és o Deus que enche a tua igreja. Pai, nós te louvamos porque tu és o autor da vida, porque tu és o autor da graça, porque tu és o autor da salvação. Pai, nós queremos te bendizer porque aqui estamos para louvar a ti por causa de tua soberania exclusiva. Deus, estamos aqui não por causa de nossa bondade, mas porque tu foste bondoso para conosco, nos escolheu e nos salvou. Pai, nós queremos te agradecer porque tu deste teu filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Meu Deus, nós queremos te louvar porque tu és eterno, tu és o Deus trino, tu és o Deus soberano, tu és o Deus bendito, tu és o Deus grande, tu és o Deus misericordioso. Deus, queremos te louvar porque tu enviaste o teu filho, ele é a semente da mulher, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o nosso advogado, ele é o nosso fiel amigo. Jesus, tu és a rosa de Saron, Jesus, tu és o lírio dos vales, Jesus, tu és o alfa, Jesus, tu és o ômega, Jesus, tu és o princípio, Jesus, tu és o fim, tu és o profeta, tu és sacerdote, tu és rei, tu és o descendente de Davi, tu és a raiz de Jessé, tu és a brilhante estrela da manhã, tu és o nosso fiel amigo, tu és o Emanuel, tu és o Deus todo-poderoso, mas tu és também o Deus presente. Deus, nós queremos te pedir que por meio da tua palavra nessa noite, nós venhamos ser, meu Deus, instruídos pelo teu Espírito Santo. Queremos a tua presença neste lugar, queremos nesta noite magnificar o teu nome, que a personalidade humana neste lugar não tenha vez, mas que só teu nome seja glorificado, que só a tua majestade seja exaltada, que só a tua benevolência seja magnificada, que só o teu nome seja, meu Deus, reverenciado neste lugar, que a tua palavra tenha vez exclusiva, que o teu Espírito Santo nos dirija e que o nosso coração esteja aberto. Pai, é o que nós te pedimos também, que a tua unção esteja neste lugar, que uma unção, ó Pai querido, vivificadora esteja neste ambiente. Nós queremos te pedir que enquanto ministramos a tua palavra, o teu Espírito Santo esteja neste lugar, fazendo a tua obra, ministrando aos corações, batizando com o Espírito Santo, se assim o Senhor desejar, estiver previsto para esta noite, mas que haja cura divina e que pessoas onde estiverem ouvindo esta mensagem, possam ser impactadas pelo poder da tua palavra, que não seja o homem, que não seja a sabedoria, que não seja o conhecimento, mas que seja a glória, que seja a graça, que seja o poder, que seja a unção, que seja a majestade, que seja a tua benevolência nesta noite. Deus, que desapareça o homem, mas que apareça a tua grandeza nesta noite, por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho, que não só vive, mas que também reina, mas não só hoje e eternamente, para todos sempre. Amém. Glória seja dado ao nome do Senhor. Assente-se, por favor, queridos.
Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, quem sabe um dos textos mais comentados, mais debatidos pelos comentaristas, não só da época do Antigo Testamento, mas pelos comentaristas que vieram depois da vinda de Cristo durante toda a história da igreja. Certamente esse é um texto que chama a atenção dos teólogos, certamente esse é um texto que chama a atenção do povo simples, esse é um texto do qual a igreja, o povo de Deus, se apropria de maneira indescritível. Esse texto não é o texto mais discutido, simplesmente porque fala de uma grande obra, mas esse texto é um texto bem comentado, porque na verdade, na história de Abraão, esse texto é o texto clímax, ou seja, esse texto ele é como o Monte Everest no penhasco ou em toda a cadeia montanhosa da revelação de Deus a Abraão. De todas as revelações de Deus para o patriarca Abraão, nós temos em Gênesis 22 uma revelação que se destaca, uma revelação que está de alguma maneira no topo de todas as outras revelações, porque aqui nós temos algumas coisas imprescindíveis e importantes, mas a primeira delas é que Deus é a personalidade central deste texto. Muito embora durante a história da igreja o pessoal tenha dado muita importância, por exemplo, para Abraão, ou mesmo para Isaac, a bem da verdade é que a pessoa mais importante deste texto não é o personagem Abraão, mas a pessoa mais importante deste texto é o Deus que chamou Abraão. Esta é uma forma de ler a Bíblia e que eu gostaria que você engrenasse nessa maneira de ler as Escrituras, porque quando nós lemos as Escrituras, geralmente nós temos a tendência de olhar para os personagens que se destacam nas narrativas, mas a bem da verdade é que o mais importante aqui não é Abraão e sua fé, mas o mais importante é o Deus que chamou Abraão e que lhe deu a fé. O mais importante não é o mais importante não é Abraão que sacrificou Isaac ou que quis sacrificá-lo, mas o mais importante é o Deus que não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac. O mais importante é que a graça de Deus, ela se destaca nesse texto de maneira maravilhosa. A graça de Deus é o personagem principal. A graça de Deus é de fato aquilo que mais se manifesta no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A graça de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. A graça de Deus é a causa de o Senhor Deus ter enviado o seu próprio Filho para morrer por nós. Pois bem, quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos de alguma maneira que a história de Abraão, ela está como que numa espécie de montanha russa, cheia de altos e baixos. A história dele começa com o chamado de Deus, e no último capítulo acerca de Abraão, digamos assim, mais importante acerca deste patriarca, a palavra de Deus também começa com um chamado para ele. Não é à toa que Gênesis de número 12 começa com uma palavra de Deus para Abraão. O capítulo de número 22 de alguma maneira é análogo ao capítulo de número 12, e algumas semelhanças podem ser encontradas. A primeira semelhança entre Gênesis 12, quando Deus chama Abraão pela primeira vez, e Gênesis 22, quando Deus vem a Abraão depois de muitos anos de caminhada cristã, a semelhança é que todas as duas narrativas, tanto lá quanto aqui, começam com uma chamada de Deus. Tanto lá quanto aqui, o que se destaca é a palavra de Deus. Tanto lá quanto aqui, o que se destaca é a voz audível de Deus. E aqui tem algo importante para nós começarmos a destacar, é que no Gênesis a palavra de Deus, ela é importante, a palavra de Deus é fundamental, a palavra de Deus é protagonista. Em outras palavras, eu quero dizer que Deus faz tudo por meio da sua palavra. Ele cria por meio da sua palavra, ele promete por meio da sua palavra, ele faz uma aliança por meio da sua palavra, ele chama alguém por meio da sua palavra, ele prova alguém por meio da sua palavra,
palavra, Ele tudo faz por meio da sua santa palavra. Não é à toa que nós, enquanto igreja chamada protestante, entendemos que a palavra de Deus é central para nós. Houve uma época na história da igreja, desde a reforma protestante, em que os rituais dentro da igreja, que eram considerados importantes, deixaram de ser importantes, para que a palavra assumisse o centro, para que a palavra estivesse de alguma maneira assumindo o protagonismo dentro da liturgia cristã. Nós, depois de 500 anos e no ano de aniversário deste evento tão importante que ocorreu cerca de 500 anos atrás, nós continuamos a dizer que a palavra é a parte primordial. A palavra de Deus é o meio através do qual Deus faz todas as coisas. Nós somos o povo da palavra. Nós não podemos perder de vista esse aspecto da palavra, porque em Gênesis capítulo de número 22 diz a Bíblia: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, Abraão. Sempre começa com um chamado. A história de todo crente começou com um chamado. A história de todos nós começou quando Deus nos chamou. É assim que começa a chamada ministerial. É assim que começa a chamada de um cristão. É assim que começa a carreira de um líder dentro da igreja. Ela começa com uma chamada. E quando essa chamada vem até nós, ela vem de maneira inconfundível. Nós sabemos quando o Senhor nos chama. Nós sabemos quando o Senhor fala conosco. Nós sabemos que o Senhor Deus nos chamou. E quando Deus nos chama e nos repete o chamado. Deus não falou apenas uma única vez conosco. Deus fala reiteradamente conosco. E sempre que Deus fala conosco, Deus nos faz lembrar que nós estamos aqui porque fomos chamados por Ele. Não fomos nós quem invocamos o Senhor, mas foi o Senhor quem nos chamou. Foi o Senhor quem nos escolheu. E damos glória e graças a Ele por isto. Mas o que me chama a atenção, ainda em Gênesis capítulo de número 22, e não só aqui, mas em toda a narrativa de Abraão, é que Deus vem a Abraão várias vezes. Queridos, não se espantem, mas desde Gênesis 12 até Gênesis 22, ocorre 35 vezes a expressão de Deus falando com Abraão. Eu vou repetir, desde Gênesis 12 até Gênesis 22, por 35 vezes a palavra de Deus vem a Abraão. Aleluia! Isso é lindo de observar. Sabe por quê? Porque isso fala do nosso chamado. Isso fala da nossa escolha. Isso fala do momento em que Deus nos escolheu. E o Senhor Deus vem a nós várias vezes. Vem a nós várias vezes. Vem a nós várias vezes. E na história de Abraão é sempre assim. Abraão é chamado pela primeira vez. Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus. Mas Abraão caminha um pouco e de repente Abraão chega em Harã. Abraão chega em Harã e pensa que Harã é o lugar que Deus escolheu para que ele ficasse. Mas Deus vai mostrar para Abraão que Abraão não deve ficar em Harã. Harã ainda não é um local escolhido por Deus para a promessa. Abraão deve continuar. Como é que Deus faz isso? Deus faz isso chamando Abraão novamente. Abraão sai de Harã, chega em Canaã. E quando Abraão chega em Canaã, o que acontece? Deus fala com Abraão novamente. Abraão sai de Canaã, vai para o Egito. Depois sai do Egito, volta para Canaã. E o que acontece de novo? Deus fala com Abraão novamente. E Deus vai falando com Abraão. Enquanto Abraão vai caminhando na fé, Deus vai falando com ele. Enquanto Abraão vai prosseguindo na caminhada do chamado, Deus vai falando com ele. E eu quero afirmar aqui neste início que a única coisa que faz com que Abraão permaneça caminhando pelo chamado, em vista do chamado, é o fato de Deus falar com ele. Se Deus não falasse conosco reiteradamente por meio do seu chamado, nós certamente em algum momento pararíamos, porque qualquer um de nós já chegamos a momentos em nossas vidas em que nos perguntamos: meu Deus, será que é verdade que o Senhor tem isso para mim? Aconteceu com Abraão lá em Gênesis capítulo de número 17, também em Gênesis capítulo de número 15, nós temos perguntas, especialmente Gênesis capítulo de número 15, chega um determinado momento que Abraão faz perguntas ao Senhor. Duas perguntas Abraão faz ao Senhor em Gênesis 15. A primeira pergunta de Abraão em Gênesis 15 é: meu Deus, aquela promessa que o Senhor me
me fez de me dar um descendente, ela não se cumpriu. O único descendente que eu tenho, o único herdeiro que eu tenho é Eliezer. O que vai ser feito da tua promessa? Quando chega mais adiante no mesmo capítulo, o mesmo Abraão pergunta: Senhor, o Senhor me prometeu me dar essa terra, mas qual é a garantia que eu tenho de que o Senhor vai me dar essa terra? Meus queridos e amados irmãos, certamente nós já tivemos dúvidas acerca do nosso chamado, certamente já tivemos dúvidas acerca da nossa eleição, certamente já tivemos dúvidas acerca da nossa salvação, mas eu quero tranquilizar você com uma palavra vinda de Deus para ti, que aquele que te escolheu, ele prometeu, ele fez uma promessa, e aquele que chamou e fez uma promessa, ele é o Deus que é fiel para cumprir. Aleluia, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Glorificado seja o nome do Senhor. E mais adiante, o texto nos diz uma coisa impressionante. O Senhor Deus pôs a Abraão à prova. Observe na sua Bíblia e, se possível, acompanhe o texto juntamente comigo. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 1 diz: Deus pôs Abraão à prova. O que o autor está querendo nos ensinar com isso? Primeiro, o autor está mostrando para nós uma narrativa difícil de ser ouvida por judeus daquela época, porque o texto fala de sacrifício humano. O povo de Israel vivia em meio a gerações, a povos que realizavam sacrifícios humanos. No entanto, o povo de Israel sempre soube que Deus não aceitava sacrifícios humanos. Portanto, desde o início do texto, o autor está deixando claro para nós que Deus está colocando Abraão à prova. Deus não quer sacrifício humano. Deus não quer verdadeiramente que o filho de Abraão ou que o filho da promessa seja morto, mas Deus está provando Abraão. E aqui eu quero destacar para você que há uma distinção entre provar e tentar. Embora no grego a palavra provar e tentar possam ser parecidas, mas o significado de cada uma delas depende do contexto. Mas aqui nós estamos no Antigo Testamento e o que eu quero dizer é que provar é diferente de tentar. Deus não tentou Abraão, mas Deus provou Abraão. Deus não tenta o seu povo, Deus apenas prova o seu povo. E o Novo Testamento nos fala disso, quando Tiago diz: meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus a ninguém tenta. Ninguém pode dizer, quando sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e aliás, Deus não tenta a ninguém. Quando alguém é tentado, diz o apóstolo Tiago, quando alguém é tentado, é portanto tentado pela sua própria concupiscência, mas ninguém pode dizer que é tentado por Deus. Deus não tenta o seu povo. E aqui eu quero dizer uma outra coisa: quem tenta o povo de Deus é Satanás. Deus prova o seu povo. Satanás quando tenta um crente, ele quer extrair o pior que há dentro do crente, mas quando Deus prova o crente, Deus quer extrair o melhor que há dentro do crente. Aleluia. Quando Satanás tenta, ele tenta querendo conduzi-lo à derrota. Quando Deus prova querendo que conduzir você à vitória. Satanás tenta para te humilhar, Deus prova para te exaltar. Satanás tenta para te destruir, mas Deus prova para te fortalecer. Aleluia. Satanás tenta para te jogar no buraco, mas Deus te prova para depois te colocar no cume do monte e mostrar ali, no cume do monte Moriá, que Ele é o Deus que provê. Aleluia. Esse é o tema de Gênesis 22. Gênesis 22, pastor Tiago, eu trouxe a minha caneta e gostaria de fazer uma pequena anotação a título de início. E eu gostaria de colocar aqui o título de Gênesis 22. E se você então quiser colocar um título para Gênesis
22, coloque: Deus é o Deus que prova e provê. Aleluia. Deus é o Deus que prova e provê, prova e provê, provê e prova. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. No início ele aparece como Deus que prova, mas até o final do texto ele revelar-se-á como Deus que provê, porque sempre que nos põe à prova, o mesmo Deus está mostrando para nós, para o seu povo, que o seu cuidado permanece sobre nós. Ele prova, mas ele não tira a provisão de perto de nós. É um Deus que prova, mas é um Deus que mantém-se próximo daqueles que são provados. E essa é a garantia de que nós temos, que Deus está ao nosso lado, está junto conosco quando ele nos prova. Glorificado seja o nome do Senhor. Pois bem, Deus põe Abraão à prova. E Abraão responde: Senhor, eis-me aqui. E Deus diz, versículo de número 2: toma o teu filho. Qual filho, Senhor? O teu único. Senhor, será que eu estou ouvindo direito? Sim, Abraão, é o filho que tu amas, o filho que você muito ama, e vai, e sai, e vai para a região de Moriá. Essa é uma outra vez que Deus ordena a Abraão que saia. A outra vez que Deus usou essa expressão está em Gênesis 12. A expressão hebraica aqui em Gênesis 22 é bem parecida, é na verdade a mesma expressão que aparece em Gênesis 12. Só que em Gênesis 12, Deus diz: sai da tua terra, deixa o teu vínculo patriótico para trás, deixa os teus vínculos familiares para trás, deixa a tua história pregressa para trás e parte para diante, para a terra que eu vou te mostrar. Aleluia. Aqui em Gênesis 22, Deus usa a mesma expressão, e vai. E vai é a mesma expressão, é o mesmo verbo hebraico lá de Gênesis 12. Sai, vai para a região de Moriá. Deus exigiu lá em Gênesis 12, sai da tua terra. E agora em Gênesis 22, Deus exige, sai e vai para Moriá. Em Gênesis 12, Abraão teria que ser testado pelo seu vínculo terreno, mas agora Abraão é provado pelo seu vínculo familiar e pelo seu vínculo de pai com o seu filho. Em ambos os casos, Abraão está sendo testado naquilo em que ama. Abraão está sendo testado naquilo em que ele realmente tem apreço. E meus amados e queridos irmãos, o texto está nos mostrando algo nesse início interessante. Quando Deus nos prova, quando Deus nos permite passar por situações, Deus quer realmente mostrar, Deus quer realmente saber se nós amamos os ídolos que estão em nossos corações, ou se nós amamos aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e aquele que nos chamou. Aqui nós temos Abraão e nós temos Isaque. Toma o teu filho Isaque, o teu único filho, aquele a quem você ama. Aí você que é leitor da Bíblia e que está lendo a Bíblia, você pergunta: pastor Tiago, mas Gênesis capítulo de número 21, ou melhor, Gênesis 21 e ainda mais lá atrás em Gênesis capítulo de número 16, a Bíblia nos fala que Abraão tinha um outro filho e o nome do seu filho era Ismael. Eu não entendo por que a Bíblia agora em Gênesis capítulo de número 22 chama Isaque de o teu único filho. Será que Deus não está lembrando que Abraão tem Ismael? Será que Deus esqueceu que Abraão tem um outro filho? O que se fizera de Ismael? Meus queridos e amados irmãos, eu quero que você entenda o texto como o judeu entendia o texto. Eu quero que você entenda o texto como Israel ouviu e leu, ou entendeu, ou escutou as palavras desse texto. Quando Israel escutava o texto, ele escutava o texto
texto pela ótica teológica, muito mais do que pela ótica histórica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando o narrador está escrevendo esse texto, ele está escrevendo pela ótica de Deus, ele não está escrevendo pela ótica biológica, ele não está escrevendo pela ótica cronológica, ele não está escrevendo pela ótica meramente humana ou ontológica, ele está escrevendo pela ótica do Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, pastor, eu ainda não entendi, não dê voltas, então deixe-me ir direto ao ponto. Quando eu digo que o judeu olha para o texto pela ótica de Deus, é como se o judeu estivesse entendendo, na ótica de Deus só há um filho, na ótica de Deus só há uma promessa, na ótica de Deus só há um eleito, na ótica de Deus só há um escolhido, na ótica de Deus só há um milagre. Ismael não é o filho de Deus segundo a promessa, Ismael não é reconhecido nesse momento, porque aqui se fala de promessa, e na perspectiva da promessa, Isaac é o filho da promessa, Ismael é o filho do esforço de Abraão, mas Deus vê aquilo que ele escolheu. Deus não se compromete com aquilo que ele não prometeu. Eu vou colocar isso com outras palavras: Deus não se compromete com o esforço humano. Quero dizer isso ainda de outra maneira: Deus não se compromete com as minhas estratégias, Deus não se compromete com a minha agenda, Deus se compromete com o seu projeto, Deus se compromete com a sua aliança, Deus se compromete com os seus sonhos, Deus se compromete com o que ele escolheu, Deus se compromete com quem ele elegeu, Deus se compromete com quem ele quis, aleluia, fazer uma aliança e prometer aquilo que Deus não prometeu, ainda que nós tenhamos ou sejamos tentados a dizer que Deus disse. Deus não se compromete com aquilo que ele não prometeu. E eu acho que é um perigo para nós, especialmente para muitas igrejas que andam dizendo coisas em nome de Deus, quando na verdade Deus não disse, quando na verdade Deus não falou. Há pessoas que têm a pretensão de quererem ser secretários de Deus, ou mesmo serem responsáveis pela agenda de Deus. Deus não deixa que homem algum faça a sua agenda. O que está na agenda de Deus é aquilo que ele quis fazer desde o seu plano, aleluia, eterno e soberano. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, Isaac é o único filho. Na perspectiva da promessa, na perspectiva de Deus, Isaac é o único filho. O que é interessante, porque a palavra hebraica que é utilizada para ter único filho, Yahid, essa palavra, depois ela foi traduzida, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, essa palavra foi traduzida por monogené, e monogené é a mesma palavra que é usada para Jesus como Filho unigênito de Deus. De alguma maneira, esta palavra, como teu único filho, já apontava de alguma forma para o unigênito de Deus, que é mencionado no Novo Testamento. Glorificado seja o nome do Senhor. E vá para a região de... Vamos lá, toda igreja. E vá para a região de quê, gente? Qual o nome do monte? Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3, bem forte, Moriá. Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 3. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 3, versículo de número 1. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi,
começou a construção no segundo dia do segundo mês do 4º ano de seu reinado. Olha que coisa interessante, o local da construção do templo, segundo a interpretação judaica, o local da construção do templo é o local onde Abraão erigiu o seu altar ao Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aqui tem uma coisa interessante que se destaca para nós, é que o templo foi erigido exatamente no lugar onde, ou pelo menos na cadeia montanhosa, onde o Senhor havia ordenado que Abraão oferecesse o seu filho. Queridos e amados irmãos, isso nos ensina uma coisa impressionante, é que o altar vem antes do templo. Eu vou dizer isso de uma outra maneira, o templo, ele vem sempre depois do altar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você então entenda, perceba. Primeiro vem o altar é o local onde adoramos ao Senhor. Nem todo templo tem altar, e nem todo altar precisa de templo. No Antigo Testamento, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, vem para Harã e depois chega em Canaã, quando Abraão chega em Canaã, a primeira coisa que Abraão faz é construir altar. Abraão chega na cidade de Siquém, Abraão constrói um altar. Abraão chega em Betel, Abraão constrói um altar. Abraão chega em Hebron, Abraão constrói um altar. Abraão chega em vários lugares e por onde quer que ele vá, Abraão constrói um altar. Abraão é o homem que constrói altares. Onde ele chega tem um altar de adoração ao Senhor. O que significa o altar? Perceba, Abraão está construindo altares, pastor Saulo, exatamente na região onde outros deuses são adorados. O que Abraão está dizendo? Abraão está dizendo, ainda que nesta terra outros deuses sejam adorados, mas eu vou construir ao altar, ao Deus que é dono de toda a terra, ao Deus que é dono de todo o céu, ao Deus que controla todas as coisas, porque ainda que Deus não seja adorado nesta terra hoje, mas eu estou construindo um altar como num ato profético para dizer que esta terra pertence ao Senhor e um dia Deus vai ser adorado nesta terra, um dia Deus vai ser adorado aqui. Eu quero dizer, um obreiro tem que construir altar, um crente tem que construir o altar. Tem casa de crente que não tem altar, tem ministério de obreiro que não tem altar, tem igreja e tem templos que não tem altar, mas eu quero crer que nesta noite tem crente que quer altar. Eu quero crer que nesta noite tem crente que quer ter em sua casa uma casa de altar. A sua casa é um testemunho para a sua vizinhança de que ali é um altar. Nós não crescemos construindo templos, nós crescemos construindo altares. Há obreiros que ainda acham que o primeiro passo para que uma igreja seja bem sucedida é escolher o melhor terreno da cidade, é escolher o melhor arquiteto, é contratar uma melhor logística, é contratar, quem sabe, alguém que possa de alguma maneira desenhar o melhor projeto arquitetônico, colocar cadeiras com confortos e colocar, quem sabe, ar-condicionado, e as pessoas virão para dentro das igrejas se tiver o melhor templo da cidade. Não, as pessoas não virão para dentro dos templos se o templo for o mais bonito. As pessoas só virão para dentro dos templos se nos templos tiverem altar. Se no templo não tiver altar, não há porque tem templo. Porque eu quero repetir, tem templo que não tem altar, e tem altar que não está dentro de templo. Portanto, o importante é que você seja um altar vivo, aleluia, um sacrifício vivo. Onde você estiver, está subindo adoração ao Senhor. Onde você estiver, alguém sabe, ali vai um altar ambulante, ali tem um altar ambulante, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Altar, vai para a região de Moriá e sacrifique ali como um holocausto. Quer saber o que é um holocausto? Holocausto é uma oferta toda queimada. Holocausto era aquela oferta que se colocava em cima do altar para que ela queimasse até virar cinza. Pastor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo como é que Deus faz Abraão esperar
mais de 20 anos, quase 25 anos para ser preciso, dos 75 aos 99 anos de idade. Como é que Deus faz Abraão esperar tanto tempo por uma promessa? E agora, o próprio Deus está pedindo esta promessa, que no hebraico significa riso, para que agora signifique fumaça. Como é que Deus está querendo transformar o riso em fumaça? Como é que Deus está querendo transformar a promessa em algo que não existe? Como é que Deus quer transformar aquilo que não existia, mas que passou a existir, em algo que não existe novamente? Como é que Deus faz uma coisa dessas? Meus queridos e amados irmãos, tem coisas que não estão debaixo da nossa percepção. Tem coisas, há exigências de Deus que nós não compreendemos. Há exigências de Deus que são acima da nossa capacidade de compreensão. Há provas que nós passamos que são altas demais para nós. Há planos de Deus que são altíssimos demais para que nós, tão pequeninos, possamos alcançá-las. Há coisas que nós não compreendemos, e é provável que você esteja passando por situações na sua vida que você não entende, que você se pergunta, que você se questiona. Vale para você uma coisa nesse momento que Deus não responde, neste momento que Deus exige, neste momento que Deus prova, neste momento que Deus nos põe num teste difícil. Vale acreditar que Deus é o Deus que prova, mas Deus é o Deus que provê também. Ele não deixará a sua providência longe da sua prova. A sua prova não vem sem providência, nem a sua providência vem sem a sua prova, porque providência e prova são duas coisas que, quando vêm de Deus, estão juntas. Junto com a prova tem a providência soberana de Deus para as nossas vidas. Quando nós passamos por dificuldades, nós temos a certeza de que o Deus que nos deu a prova, Ele tem um escape para nós. E ainda que não tenha chegado o tempo, e ainda que Deus não tenha explicado, mas Deus, Ele continua no controle, e Ele não perdeu o controle do universo e das nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Riso em fumaça. Meu irmão, há situação em nossas vidas em que aquilo que Deus nos prometeu entra num risco e é ameaçado de tal maneira que às vezes a gente chega a pensar que a promessa de Deus vai se transformar em fumaça, vai se transformar em nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a palavra que Deus emite não voltará para Ele vazia, sem que antes ela faça tudo o que foi determinada para fazer. A palavra de Deus não ficará sem o seu cumprimento pleno. O que Deus está fazendo com que nós percebamos através desta narrativa inspirada é que o Deus que chamou Abraão não chamou Abraão para abandoná-lo no meio do caminho. O Deus que chamou Abraão, que escolheu Abraão, que deu um filho para Abraão, não vai fazer com que a promessa seja jogada fora agora. Eu quero dizer para você, você talvez não tenha olhado por essa perspectiva para esse texto, mas eu quero dizer para você o que está em jogo aqui. O que está em jogo não é só um riso. O que está em jogo não é só uma promessa. O que está em jogo não é só um menino. Sabe o que está em jogo? O que está em jogo aqui é a nação de Israel inteira. Se Isaac fosse morto e não ressuscitasse como era a fé de Abraão, não teria Israel. O que está em jogo aqui é a salvação da humanidade. Se Isaac fosse morto e não ressuscitasse como era a fé de Abraão, meus queridos,
não teríamos a salvação por meio da semente da mulher. Isaque é a semente da mulher. Isaque é a pessoa quem Deus escolheu para ser o descendente. O que está em jogo aqui não é só uma vida. O que está em jogo aqui é a fidelidade de Deus. O que está em jogo aqui é o próprio caráter de Deus. O que está em jogo aqui é a própria essência de Deus. O que está em jogo aqui é a própria veracidade das palavras de Deus. E com isso eu quero alegrar o seu coração. Sabe por que Deus não deixa sua promessa cair por terra? Não é só por minha causa, não é só por sua causa, mas é porque Ele é fiel. Ele é fiel. O que está em jogo é a essência de Deus. Quando Deus cumpre uma promessa, é porque o que está em jogo não é a minha vida, não é a sua vida somente, é a fidelidade de Deus, é o caráter de Deus, é a essência de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas Abraão se levanta. Olha, irmãos, não me pergunte. Eu não quero me deter muito naquilo que a Bíblia não fala. A gente pode conjecturar, mas a gente não pode conjecturar muito naquilo que a Bíblia omite. Mas eu quero ser bem sincero para vocês. Eu não sei como é que foi esta noite de Abraão. A Bíblia não diz se Abraão dormiu. A Bíblia só diz que amanheceu. É uma conjectura minha. E fica por minha conta e risco dizer isso. Mas para mim essa noite Abraão passou em claro. Porque a Bíblia diz no versículo de número 3... que pela madrugada Abraão já estava de pé. É talvez aquela noite fatídica que você não consegue dormir. É talvez aquela noite fatídica que você não vê a hora de amanhecer. Ou, de outra maneira, você gostaria de apagar para ver se você poderia por um momento esquecer o que está na sua cabeça, mas você não consegue esquecer. Amanheceu, Abraão se levantou, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos. Olha, a Bíblia começa a descrever uma série de ações de Abraão, mas a Bíblia não diz nenhuma palavra de Abraão nesse versículo de número 3. Abraão está fazendo tudo em silêncio. Abraão não consegue, talvez, quem sabe, elaborar consigo mesmo o que está acontecendo. Ele não consegue falar uma palavra, ele está tentando consigo mesmo elaborar, entender, resolver o que está acontecendo com ele. Como é que Deus, que fez a promessa, que chamou, que demorou tanto tempo, ele caiu, Deus levantou, ele caiu de novo, Deus levantou de novo, e Deus restaurou, Deus fez a promessa, Deus cumpriu a promessa. Agora o menino já está grande, e agora a essa altura do campeonato, Deus faz uma exigência dessas. Ele não entende, mas não muito embora Abraão não entendesse, conforme estamos conjecturando aqui, nós temos uma coisa que é palpável e que não é conjectura. É a palavra de Deus que diz no versículo de número 3: Abraão levantou-se, preparou o jumento e levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Ele não entende, mas mesmo assim ele cumpre a ordem do Senhor. Tem horas que nós não vamos entender e que nós não precisamos entender, mas nós só precisamos ser fiéis, nós só precisamos cumprir, nós só precisamos andar, nós só precisamos levantar. Nós vamos questionar, Deus não vai falar. Nós vamos perguntar, o céu vai ficar de bronze. Nós vamos gritar, nós vamos chorar, nós vamos passar a noite acordado, e às vezes Deus não vai responder. Mas muito embora Deus não responda algumas vezes, não fique parado. Levante-se e faça alguma coisa, porque a ordem do Senhor é para sair, é para levantar, é para fazer. Tem muita gente depressiva em nosso meio.
Tem muita gente que pode cair em depressão. Aliás, tem pastores em situação depressiva. Muitos líderes assim. Pastor, isso é coisa da pós-modernidade? Não, isso é coisa antiga. Talvez o problema esteja um pouco mais volumoso. Mas homens de Deus entraram em estados que, muito embora a Bíblia não diga que eles estavam em depressão, mas a gente sabe que eles estavam em depressão. É o caso de Elias. É o caso do profeta Jonas. Há outras pessoas na Bíblia que eu acho que também estavam em depressão, mas esses dois são suficientes porque são claros para nós e eu não preciso justificar, porque já está patente na nossa lembrança. Mas percebam que nestes dois casos, tanto no caso de Elias quanto no caso de Jonas, a depressão é decorrente de um momento em que eles simplesmente pararam e não tiveram mais forças para caminhar, não quiseram levantar-se, prostraram-se e prostrados ficaram, pararam e parados ficaram tanto tempo, até que depois eles quase não tinham mais forças para levantar. Eu não quero ser simplista e não quero ser aqui de alguma maneira muito superficial e dizer que toda depressão tem a mesma consequência. Tem depressão que vem por causas fisiológicas, tem depressão que vem por causas psicológicas, tem depressão que vem por causas espirituais. A depressão pode vir por diversos canais, mas eu quero me ater a uma coisa dentro do texto em que nós estamos dizendo. Tem horas que você não entende qual é o canal, qual é a solução. Eu vou parar, vou sentar, vou chorar, não vou me levantar, vou ficar aqui acomodado até não ter mais força para levantar. Não, isso é o que Elias tentou fazer, mas Deus não permitiu. Isso é o que Jonas tentou fazer, e por isso caiu naquela situação tão difícil. Mas eu quero dizer para você, Abraão não faz isso. Abraão não entende, mas Abraão faz. Abraão não entende, mas Abraão caminha. Abraão não entende, mas Abraão levanta. Abraão não entende, mas ele prepara o jumento. Abraão não entende, mas ele sobe o monte. Abraão não entende, mas ele vai rumo à fé, rumo à esperança, rumo à promessa. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não estou compreendendo. Por que tantas portas fechadas? Eu bato aqui, está fechada. 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 Senhor, então eu estou entendendo. Pelo menos o meu psicológico, ou pelo menos eu mesmo estou querendo entender ou dizer para mim mesmo que já que aqui está fechado, aqui está fechado, aqui está fechado e aqui está fechado, eu não vou bater aqui e nem vou bater aqui, porque eu vou parar, eu vou ficar, eu vou me acomodar, eu vou de alguma forma me colapsar, eu vou entrar dentro de um colapso, eu vou me ensimesmar, eu vou ficar dentro de mim mesmo, eu não vou mais me relacionar com o mundo, eu não vou mais me relacionar com as oportunidades, não, eu vou ficar aqui. E aí começa num estado depressivo, daí a pouco você vai atrofiando os seus nervos, aí você não tem mais força para se levantar, sabe? Quando uma pessoa fica parada muito tempo, muitos dias numa cama, depois ela precisa, sabe de quê? Ela precisa de uma fisioterapia, porque alguns nervos vão sendo paralisados, a pessoa vai ficando completamente atrofiada. Sabe o que nos faz permanecer fortes? Sabe o que nos faz permanecer vivos? É o fato de que nós caminhamos, nós pulamos, nós acreditamos, nós temos esperança. Nós não fomos feitos para ver, para depois andar. Nós fomos criados para andar e depois ver. Nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. Nós andamos pelo que confiamos. Não somos guiados pelo que vemos, somos guiados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus não é visível, ela é audível. Nós andamos pelo que ouvimos. Nós vamos para o céu porque Ele nos chamou. Muito embora não tenhamos visto a Cristo, mas nós ouvimos a sua voz. Nós sabemos quando Ele está conosco, quando Ele fala através da sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel.
Quem diz que você precisa ver uma luz no fim do túnel? Você precisa ouvir a palavra de Deus dizendo: eu fiz uma promessa para você e eu sou fiel a mim mesmo. Eu já disse e quero repetir: Deus é fiel não por sua própria causa, mas por causa do seu próprio caráter, por causa da sua própria fidelidade, por causa da sua própria essência. Glorificado seja o nome do Senhor. Não fica assim não, irmã. Quando você vê que a tristeza está começando a querer te encurvar, como aquela mulher que foi se encurvando, ao ponto de não conseguir se levantar mais. Sabe como é que você vai sair disso? Não é se encurvando cada vez mais. Não é se atrofiando cada vez mais. É andando. É subindo Moriá. Aleluia. Não é descendo o vale, é subindo o monte. Aleluia. Essa é a vida do cristão. Não é mesmo quando Deus pede o Isaac, não é no vale que Abraão fica, mas é para o monte que ele sobe, porque é no monte ou acima do monte que está a esperança cristã. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aí o judeu está lá, vindo para Israel, e do lado tem vale, e do outro lado tem perigo, e do outro lado tem monte, e ele sabe que acima dos montes estão aquele que é o Altíssimo. Altíssimo em hebraico é literalmente aquele que está acima dos montes. Então, em outras palavras, o judeu vai cantando: Senhor, em quem confiarei? Eleva os meus olhos para o monte. De onde é que me vem o socorro? De onde é que me vem o socorro? Aí o outro coro que está mais à frente vai cantando a música e diz: o nosso socorro vem do Senhor, que está acima do monte e que fez os céus e que fez a terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Levantou-se, preparou o seu jumento, chamou 2 servos, chamou Isaac, ele mesmo cortou a lenha, preparou a lenha, arrumou a lenha e partiu em direção ao local que Deus havia lhe indicado. Caminhou meio-dia, caminhou o restante do primeiro dia, veio a noite, e a Bíblia não diz, e eu também não preciso dizer, se Abraão dormiu ou não dormiu, mas Abraão está rumo a Moriá, já passou o primeiro dia, e veio a noite, e agora veio o segundo dia, e Abraão ainda não chegou no lugar que Deus mandou. E olha que a caminhada de Abraão está sendo agora semelhante àquela mesma caminhada de Gênesis 12. Em Gênesis 12 ele caminhou para o local que Deus haveria de indicar para ele. Ele saiu sem saber onde seria o destino. Agora a caminhada de Abraão em Gênesis 22 é uma caminhada semelhante. Ele caminha o primeiro dia, caminha o segundo dia, caminha o terceiro dia, e no terceiro dia, só no terceiro dia, é que Abraão chegou, olhou e viu o lugar de longe. E quando ele viu o lugar de longe, aí ele disse para os seus servos: agora, daqui para lá, vocês não podem caminhar. Até aqui vocês vieram, fiquem aqui. Agora daqui para lá é nós com Deus. Daqui para lá é só nós com aquele que falou comigo.
fiquem aqui. Meus irmãos, eu não quero espiritualizar demais o texto, mas eu não posso caminhar adiante nesse texto sem aplicar, porque aliás eu não estou falando para teólogos, eu estou falando para uma comunidade, eu não estou falando para intelectuais ou gente que querem a sabedoria humana, eu estou falando para gente que quer a sabedoria de Deus. Então eu preciso aplicar esse texto em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem lugar, olha só, até aqui os servos vêm, até aqui os servos podem ajudar, mas daqui para lá é só eu, Isaac e Deus. Aleluia. Não sei se você está entendendo, mas eu vou colocar isso de uma outra maneira. A gente caminha, e tem gente que vem com a gente, vai, mas chega um lugar que essas pessoas têm que ficar, e a gente tem que subir o Moriá sozinho, porque agora é eu e Deus, é você e Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Tem provas, tem situações, tem dificuldades. As pessoas podem nos ajudar até um determinado momento, mas chega um determinado momento em diante que depende de nós. Que não adianta confiar no servo, que não adianta confiar na serva, que não adianta confiar no empregado, não adianta confiar na empregada. É eu, você e Deus. Chega um determinado momento que Deus exige algo, aleluia, isento de terceirização. Chega um momento que Deus exige uma coisa pessoal, uma coisa direta, uma coisa relacional. Aleluia. Eu estou dizendo isso porque a gente está cheio de pessoas que caminham na vida cristã e vão até um certo nível de espiritualidade, mas aí chega um determinado momento que Deus começa a exigir mais dessa pessoa. Eu quero mais, me busca mais, ora mais, intercede mais, sobe mais ou desce mais, e essa pessoa não entende, e ela continua naquele aspecto da terceirização da espiritualidade. É pedindo que alguém ore, ela acha que vai crescer assim, é pedindo que alguém jejue. Meu querido e amado irmão, chega um determinado momento na sua vida que, se você quiser ver a providência de Deus, que se você quiser ver ou ouvir a voz do Senhor bradando desde o céu, dizendo: Abraão, Abraão, você tem que subir o Moriá, e tem que subir sozinho, e tem que parar com essa terceirização da espiritualidade cristã, confiando nas irmãs do círculo de oração. Tem que dobrar o joelho, colocar rosto no pó e entender que daí agora é você com Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Não muda, não vai mudar, enquanto nós não entendermos que existe uma caminhada que é minha, que é sua. Não acontece. E aí, fiquem aqui, nós vamos subir, vamos adorar. Versículo de número 5. Vamos adorar, e depois voltaremos. Vou ler de novo. Vamos adorar, e depois voltaremos. O que você vai fazer, Abraão, agora? Essa é a pergunta nossa para ele. Claro que ele não está nos ouvindo aqui, mas Abraão, o que você vai fazer agora que Deus te exigiu, teu Isaac? Eu vou adorar. Abraão, o que você vai fazer lá em cima do monte? Eu vou adorar. Abraão, o que você vai fazer no cume do Moriá? Eu vou adorar. Abraão, o que você vai fazer nessa hora difícil que Deus te colocou? Você recebeu aquela notícia fatídica, ou você está implorando, a resposta não chegou, você está sendo provado, parece que até o teu limite. Meu querido, Deus só nos prova até onde Ele sabe que podemos alcançar, pela força que Ele nos dá, não pela nossa própria força. Quando Deus nos prova, Deus não nos prova confiando na nossa força, Deus nos prova já confiando que Ele mesmo dará a força de que nós precisaremos para enfrentar a provação. Porque eu já disse e quero repetir, junto com a prova vem a provisão. Ele é o Deus que prova e o Deus que provê. Aleluia, Ele prova e Ele provê. Então deixe-me lhe dizer uma coisa. Deus, aleluia, Deus quer ser adorado. Deus quer ser. Nós estamos enfrentando uma crise. Uma crise dentro das igrejas cristãs. E sabe qual é a crise? A crise é que as pessoas confundem completamente
gratidão com adoração. Senhor, se tu me deres isso, eu vou te adorar. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou te exaltar, eu vou te servir. Isso é barganha, queridos. Isso é negócio. Isso é mercado. Isso é banco. Isso não é Deus. Isso não é graça. Isso não é o projeto de Deus. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele nos dá. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Nós agradecemos pelo que Ele nos dá. E o adoramos por aquilo que Ele é e representa para nós. Mas há uma inversão. E as pessoas só querem adorar se receber. E se as pessoas, pastor, vierem para cá e não receberem, elas não querem mais vir adorar. Porque elas entendem que para adorar tem que receber. Elas estão completamente entrando no conceito mercadológico da coisa, achando que isso aqui é supermercado, e que eles podem trocar adoração por bênçãos, ou que podem trocar adoração por favores divinos. Deus não precisa da sua adoração, e Deus não vai dar favor em troca de adoração. Deus não vai negociar com ninguém. Se você reconhece que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é Senhor, você adora por aquilo que Ele é. E se você não reconhece, você não adora. Agora eu quero dizer uma coisa: aquele que adora a Deus por aquilo que Deus é, vai receber de Deus aquilo que Deus tem para dar. E aí depois de adorar, vai agradecer, porque Deus se revela e Deus abençoa. Deus se revela e Deus entrega. Deus se manifesta e Deus entrega bênçãos sem medidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí você, meu irmão, que está nos assistindo, ou que está nos ouvindo, que está cansado, ou que está completamente hipnotizado por essa mensagem que é pregada em várias igrejas, essa mensagem capitalista, essa mensagem mercadológica, essa mensagem da barganha. Aí você entra em várias igrejas e depois não consegue adorar a Deus, não consegue entrar numa relação de sinceridade com Deus, porque você está hipnotizado por essa mensagem da barganha. E aí você não adora, porque você espera receber, e você você fica condicionado. Mas o verdadeiro adorador é como Abraão. Deus está provando, mas ele está adorando. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu te adoro. Senhor, eu estou chorando, mas eu estou te adorando. Ele está com as lágrimas descendo nos olhos, mas ele está de joelhos. Ele está com o rosto completamente molhado, mas ele está de joelhos dobrados, porque isto é posição de adorador. Isto é a posição daquele que está subordinado à providência soberana de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Essas pessoas que vêm dessas igrejas, que têm ou que estão hipnotizados por essa mensagem da barganha, quando chega a prova, sabe o que elas fazem? Elas se levantam, colocam o dedo na cara de Deus, acham que estão colocando, e dizem: Senhor, eu exijo, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida. Senhor, ou o Senhor muda, ou o que, meu querido? Ou o que? Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é magnífico, Deus é o Criador, Deus é o sustentador, Deus é o autor, Deus é o mantenedor, Deus é Deus, aleluia. Ele não perdeu o seu domínio. Você está passando pela prova e adora, Ele é Deus. Você está passando pela prova e murmura, Ele é Deus. Você está passando pela prova e não adora, Ele também é Deus. Agora, se você quer conhecer o Deus da providência, se você quer conhecer o Deus que se revela no cume do Moriá, então adore, suba adorando, glorificado seja o nome do Senhor. Nós voltaremos. Isso é que é fé. Isso é que é fé. Olha como é que Abraão fala: eu voltarei. Não, ele não diz eu voltarei, ele diz nós voltaremos.
nós voltaremos. Pergunta nossa para Abraão: mas Abraão, mas você está subindo com Isaac para entregá-lo ao Senhor? Você está subindo para sacrificar, mas nós voltaremos. Ah, Abraão, não estou entendendo. Você está subindo para o sacrifício, você está subindo para deixar lá o seu Isaac. Nós voltaremos, aleluia, nós voltaremos. Eu não sei explicar, eu só sei que nós voltaremos. E quem diz que fé precisa ser explicada? E quem diz que fé precisa ser racionalizada? E quem diz que fé precisa ser de alguma maneira matematizada? Fé não se explica, aleluia. Fé é uma demonstração de entrega. Eu entrego, eu não sei, ele me deu e ele está pedindo, e se ele está pedindo, eu tenho que entregar, porque foi ele que me deu, e o que ele me deu é dele. Então se ele está pedindo o que ele me deu, eu vou simplesmente devolver para ele o que ele me emprestou, eu vou devolver para ele, e eu tenho certeza que ele que me prometeu, e que é fiel, e que vai cumprir, ele vai receber, mas ele vai me dar de novo, nem que ele tenha que ressuscitar, mas se ele fez nascer de um corpo que já estava morto, o que é para ele fazer ressuscitar? Isso é nada, porque ele é o Deus que chama, ele é o Deus que faz a mulher que tem um ventre amortecido ter um menino. Este mesmo Deus pode fazer alguém que não tem vida voltar a ter vida. Eu vou subir, mas eu tenho uma certeza: Deus é fiel e nós voltaremos. Esse menino aqui, ele vai voltar. Esse menino aqui ainda vai adorar. Esse menino aqui ainda vai glorificar. Esse menino aqui é fruto de promessa. Eu sei que tem pais aqui que sabem disso. Esse menino aqui é fruto da promessa, e você não sabe, mas você acredita que aquilo que Deus te deu, Deus entregou nas tuas mãos. Deus não entregou nas mãos de Satanás, Deus entregou nas tuas mãos, e você sabe, e consagrou, e dedicou ao Senhor. Por isso eu quero dizer para você: não se preocupe. Eu sei que tem mães aqui que já disseram para Satanás ouvir, já disseram para várias pessoas ouvir, e já disseram em oração humildes ao Senhor: este meu filho é fruto da promessa, e eu vou adorar junto com ele. Nada vai fazer com que ele deixe de adorar, porque ele é fruto da promessa. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós voltaremos. Um filósofo famoso, também teólogo, chamado Kierkegaard, disse que aqui foi o maior salto no escuro que alguém já deu, e que Abraão está saltando no escuro. Abraão está saltando naquilo que é irreal. Abraão está se atirando naquilo que não existe. Abraão está se atirando naquilo que não tem possibilidade. Não é isso. Isso não é verdade. E aquele filósofo e teólogo estava enganado. Porque fé não é um salto no escuro. Fé não é pular no abismo. Fé é pular nos braços de Deus. Fé não é pular no chão e se estatar lá nele. Fé é se jogar nos braços daquele que sabemos que vai nos apanhar e não vai nos deixar cair no abismo. Fé não é lançar-se no irreal. Fé é lançar-se naquele que existe. Naquele que existe e que me vê. Naquele que existe e que provê. Naquele que existe e que cuida. Naquele que existe e que está de alguma maneira manifestando o seu cuidado comigo. O fato de a fé não ser explicada não significa que ter fé é lançar-se no inexistente. Fé não é lançar-se no inexistente. Fé é abandonar-se nos braços de Deus. E Deus não é um inexistente. Deus é o dono da existência. Aliás, tudo existe, porque Deus é a fonte primária de todas as coisas. Mas deixe-me terminar. Dali em diante, Abraão pegou a lenha. Isaac já provavelmente é de adolescente para lá.
ele já tem condições de carregar a lenha nos seus ombros. Carrega a lenha nos seus ombros, mas as brasas para o fogo e a faca, instrumento perigoso, não, isso Abraão não deixa com o menino, isso ele mesmo leva. Caminharam os dois juntos. Chega um determinado momento que o menino vira para o pai. Fala, papai, tem uma coisa estranha. Queria perguntar uma coisa para o senhor. O que é, meu filho? Papai, eu estou carregando aqui nos ombros a lenha. O senhor está carregando o fogo e está carregando a faca. Papai, o senhor não acha que está faltando uma coisa? Papai, cadê o sacrifício? A gente vai adorar o Senhor. E eu aprendi com o Senhor, papai. A gente não vai adorar o Senhor de mãos vazias, a gente sempre leva alguma coisa para entregar ao Senhor. O que nós vamos entregar para o Senhor? O que nós vamos entregar para Deus? O que nós vamos levar para cima? Como é que nós vamos armar? Como é que nós vamos armar um altar e colocar um nada em cima? O que a gente vai colocar em cima do altar, papai? Cadê o cordeiro? Irmão, que resposta você daria para o seu filho numa situação dessa? Pensa a cabeça do Abraão numa situação dessa. Pensa a mente do patriarca numa hora dessa. Falou, meu filho, eu aprendi uma lição e eu preciso ensiná-la para você. O que é, papai? Meu filho, Deus é o Deus da providência. Meu filho, Deus é o Deus da provisão. Meu filho, eu não sei te falar, mas eu sei que Deus vai prover. Deus vai providenciar o que Ele quer receber para Ele mesmo. Já viu isso? Olha que lição teológica magnífica. Deus vai prover para Ele mesmo. Deus vai resolver consigo mesmo. Deus vai fazer surgir para Ele mesmo. Meus irmãos, eu não sei se você entende, mas para mim isso é o retrato mais nítido da cruz. Para mim o retrato mais nítido da cruz é este aqui. E aqui eu quero terminar dizendo uma coisa que talvez você ainda não tenha ouvido. Mas eu preciso dizer para você. Isaac aqui não é para mim. Não é para mim a pessoa que representa Jesus nessa narrativa. Pastor, isso vai contra tudo que eu já ouvi. Repita, eu vou dizer, Isaac não representa Deus nessa narrativa. Sabe quem é que Isaac representava? Representava Israel. E sabe quem é que Isaac representa? Representa nós. Todo mundo lê essa narrativa se identificando com Abraão. Não. Não se identifique com Abraão, se identifique com Isaac. Pastor, mas eu aprendi que Isaac é Jesus. Para aí. Como é que você entende que Isaac é Jesus? Sendo que Jesus lá em cima não foi sacrificado. Se Isaac aponta para Jesus, como é que a gente entende? Isaac não foi sacrificado. Então deixa eu dizer. Sabe quem aponta para Jesus nessa narrativa? Olha aqui, preste atenção. O menino está lá quietinho, foi colocado sobre o altar, o pai organizou, o pai arrumou e o pai levanta a mão para matar o menino.
Quando o pai levanta a mão para matar o menino, ele escuta do céu uma voz: Abrão, Abrão, não estendas a tua mão para matar o menino, porque eu sei que temes a mim. Não toques no menino, porque ele é filho da promessa. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí olha só, olha o que acontece. Quando Abraão se vira, o que ele vê atrás? Ele vê um carneiro preso pelo chifre. E agora quem que vai ser morto, gente? O carneiro vai ser morto em lugar de quem? Esse carneiro sim, aponta para Jesus, porque ele morreu para que Isaac pudesse viver. Isaac não morreu, Isaac viveu, mas Isaac só viveu por causa do cordeiro. Isaac só viveu porque o cordeiro morreu. Sabe por que eu e você nos identificamos com Isaac? Porque nós não morremos na cruz. Quem morreu na cruz foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe por que Israel estava vivo? Sabe por que Israel podia acreditar que caminhava dentro das promessas de Deus? Porque Deus, ele providenciou o cordeiro para que Isaac pudesse viver. Sabe por que podemos glorificar a Deus? Porque Deus providenciou o verdadeiro cordeiro para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você possamos viver. Glorificado seja o nome do Senhor. O Isaac sou eu, o Isaac é você. Pastor, é verdade? É. Nós somos, mas pastor, mas então nós somos sacrifício? Somos. Só que nós somos sacrifício, mas é sacrifício vivo. Olha para cá, Isaac é sacrifício? É, mas é um sacrifício que não morre. Deus não quer Isaac morto, Deus quer Isaac vivo. Isaac é um sacrifício vivo. Isaac vai adorar o Senhor vivo. Isaac vai adorar o Senhor cheio de vida, para ver a promessa, para ver o cumprimento da fidelidade de Deus. Eu sou Isaac, você é Isaac, nós estamos vivos, subimos vivos, estamos como sacrifícios vivos. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já morreu na cruz do Calvário, para que nós estivéssemos vivos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Eu quero fazer uma última oração e já voltar o microfone para o pastor Saulo. Meu Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, por esta noite. E te pedir, ó Deus, que o Senhor continue confortando e consolando os corações dos teus servos. Que como Isaac, ó Deus, estão sendo diariamente ofertados a ti, como sacrifícios vivos, e que reconhecem que têm a salvação e que podem desfrutar da vida, porque um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, eu quero te agradecer pela tua providência. Eu quero te agradecer porque o Senhor revelou na tua palavra que mesmo no meio da prova, o Senhor tem uma providência. Mesmo no meio da dificuldade, o Senhor traz provisão, porque tu és o Jeová Jireh, tu és o Deus da providência, tu és o Deus que se manifesta, que se revela ao teu povo na caminhada cristã. Deus, eu quero te pedir que nós, ó Deus, tenhamos a força, que nós tenhamos da tua parte a determinação para subirmos Moriá, para subirmos certos de que, à medida em que nós nos identificamos contigo, ou em que nós abrimos mão de nós mesmos, nós vamos nos aproximando cada vez mais do sacrifício vivo, que é aquilo que o Senhor quer de nós. Papai, nós queremos subir rumo ao Calvário. Isaac subiu rumo a Moriá, e nós subimos rumo ao Calvário. Nós queremos subir a cruz, nós queremos subir ao pé da cruz, e ali nós queremos adorar a ti, ali nós queremos te bendizer, olhando para a cruz, mesmo sabendo que a cruz está vazia, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele já morreu e já ressuscitou, está vivo nos céus e está intercedendo por nós. Muito obrigado, ó Deus, permaneça conosco, te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus.